Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Estamos nos aproximando do episódio 100, que vai ser uma grande comemoração, que nós vamos, no dia 29 de novembro, professor, estaremos inclusive lá na Faculdade Metropolitana, aquele auditório lindo que ficou lá, fazendo o episódio 100. E aqui nós estamos, né, já no episódio 96, na verdade, estava lá errado no número, com o professor Antônio Steca, uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas que eu já admiro bastante. Vou explicar por quê. Porque o professor não só entende profundamente, como defende duas coisas que eu defendo muito: o EAD e os tecnólogos. Então a gente acaba, né, trocando bola ali nas redes sociais sobre isso, porque o professor Antônio Steca, né, hoje nós estamos passando por uma grande transformação nesses dois campos, tanto no EAD quanto nos tecnólogos, na pós-graduação. E o professor não só participou dessas mudanças, como é um grande especialista. Hoje está entre o top 3 lá no LinkedIn, né, dos maiores especialistas, das vozes mais importantes sobre educação. Então, professor, um prazer recebê-lo aqui. Te agradeço muito pela sua presença. Mas antes, eu sei que aqui é o Antônio Steca, CEO da Faculdade Metropolitana, da FAPESP, mas não, primeiro vamos falar do Antônio. Quem é o Antônio? De onde que o Antônio vem? Como é que ele veio parar na educação? Bom, primeiramente quero agradecer o convite, Cachito, espectadores, para esse podcast que a gente acompanha e gosta muito. Bom, o Antônio Steca, ele é nascido em Ribeirão Preto, mas criado em São Simão, porque todo mundo que é de São Simão nasce em Ribeirão pela maternidade, não tem uma maternidade lá, né? Então a gente vem nascer aqui. E aí eu fui criado lá até os 17 anos, eu morei em São Simão, fiz minha escolarização toda lá, educação básica. E aí, ao chegar à terceira série do ensino médio, ao prestar vestibular, eu prestei em universidades públicas e passei e tive que optar e fui optar por São José do Rio Preto. Na Unesp, em São José do Rio Preto, eu fui fazer minha graduação em ciência da computação. Adorava ciências biológicas, computação e matemática. Biológicas e exatas. Não tem tanto a ver, mas era o que eu gostava e gosto até hoje. Eu sou um que gosta. Mas eu tive que optar, e na época eu optei por ciência da computação porque ela unia, eu acho que o útil ao agradável, né? Eu precisava escolher uma carreira que fosse promissora do ponto de vista financeiro e que eu gostasse. E a única que eu encontrei com as duas coisas naquela época, no meu pensamento de 17 anos, era essa. Então eu fui fazer ciência da computação. Aí eu fiz minha graduação toda na Unesp, realizei 2 projetos de iniciação científica financiados pela FAPESP, na área de gestão de projetos. Depois que eu terminei a graduação, na verdade, antes de terminar a graduação, eu já prestei a seleção para o mestrado lá na Unesp também, e também consegui bolsa FAPESP para realizar o mestrado lá, em engenharia de software e qualidade de software, mais especificamente. Realizei o mestrado todo lá. Quando estava terminando, faltava ali uns 3 meses para terminar o mestrado, eu fui selecionado no processo de trainee para a empresa Rodobens Negócios e Soluções, que é uma grande empresa. E lá fui trainee, fiz o programa de trainee, aprendi muita coisa nesse programa de trainee. Acho que foi se eu pude me tornar executivo mais tarde, é porque eu tive uma base lá. A gente recebia muitos bons treinamentos em company, na Rodobens, a experiência dos diretores também contava muito. E aí, quando chegou ao final do programa, eu falei, eu quero ser professor. E eu percebia que a rotina da empresa lá não me permitia ter essa jornada flexível de 18 horas, encerrar um expediente e dar aula à noite. Você já dava aula, né? Não dava. Eu só tinha dado aula como estágio como docência. Estágio do mestrado. Estágio do mestrado. Mas como profissional contratado ainda não. Daí, o que eu resolvi? Vou sair da Rodobens, vou trabalhar numa empresa que tem um horário mais assim, mais fechado, que 18 horas eu saio e posto à noite da aula. E aí vim, e também ao mesmo tempo, né? Eu saí para fazer a graduação namorando, já em São Simão, eu estava namorando uma pessoa que hoje é minha esposa, então é a mesma namorada desde 17 anos de idade.
E aí eu optei por voltar para Ribeirão, porque ela já estava trabalhando aqui, fazia USP, e eu falei, eu vou voltar para Ribeirão Preto para poder começar a pensar na minha família, né? Porque eu já estava quase 10 anos namorando, precisava tomar um jeito. E aí eu pedi... Parar de enrolar, né? Parar de enrolar. Eu enrolei bastante, enrolei o máximo que deu. Mas aí eu vi que não estava mais dando e resolvi, então vir para Ribeirão. Fui trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software como analista de sistemas e consegui emprego numa instituição de educação superior aqui como docente. Aí, quando estava a fazer 6 meses que eu estava já como docente nessa instituição, mandei currículo para outras instituições e entre elas eu fui chamado para ser coordenador do curso de Ciência da Computação da FATESC, que pertence ao mesmo grupo econômico que administra as instituições hoje. E fui, então... A FATESC é em Pirassununga. E você foi para lá? Eu viajava, não cheguei a morar em Pirassununga. Aí eu deixei o emprego de analista de sistemas e fui mergulhar na coordenação do curso de Ciência da Computação, a convite do professor Cláudio, que esteve aqui também em episódio recente. História fantástica. História fantástica. E aí a convite dele ele me iniciou no processo de regulação, então eu não sabia nada disso. Só que o meu curso tinha que passar por visita do MEC já naquele ano. No primeiro ano entrei, sem experiência, tinha que fazer acontecer. E ele me deu o direcionamento, eu sempre fui uma pessoa que fui atrás. Então eu fui estudar, aprendi, recebi MEC naquele ano, o curso foi bem avaliado. E dali para frente eu fui me engrenando cada vez mais na questão de educação superior. E isso mostrando trabalho, né? Porque eu acho que o jovem hoje, ele precisa lembrar que ele precisa mostrar aquele veio. Tem que trazer resultado, né? Precisa trazer resultado. E eu fui mostrando isso, né? Dentro do nosso contexto, mostrando entrega, comprometimento, muitas vezes fazendo coisas para as quais eu nem estava sendo pago inicialmente. Mas é aí que está o segredo, que eu deixo essa dica para o jovem. Às vezes é fazer uma coisa que está além do combinado, mas que vai te trazer além do que você esperava. Você sabe que, professor, eu ouço isso hoje dos profissionais de RH que vêm aqui, eles comentando isso, né? Falando assim, se você pede alguma coisa para o colaborador hoje, ele fala, isso não está na minha descrição de cargo. Mas como que você vai crescer, aprender coisas novas, desenvolver novas competências, se você não fizer algo além daquilo que é a descrição do seu cargo? Com certeza. Eu acho que eu acho que o jovem hoje, muitas vezes, ele espera a primeira promoção para depois mostrar o trabalho. Ter entrega. Não, você tem que ter primeiro a entrega para depois ter a promoção. E aí, isso é de ponto de resistência, humildade. Porque foi um exercício muito grande de humildade quando eu saí da Rodobens, que eu tinha entrado em um processo de 1000 por vaga. Deixar o programa, porque eu tinha o sonho de ser professor e vir trabalhar numa empresa que tinha 6 funcionários. Saí de uma multinacional, um grupo gigante, vir trabalhar numa empresa minúscula. Pequena, muito boa também. A qual também tem muita gratidão. Mas isso é um exercício de humildade. Eu acho que o profissional precisa saber, às vezes, que ele tem que dar um passo para trás, para depois dar um para frente. E aí, quando eu entrei nesse grupo, fui mostrando serviço, foi tendo uma entrega que, com certeza, era acima até do que era esperado, e fui tendo oportunidade. Então, depois vem a ser credenciado a Faculdade Metropolitana, aqui em Ribeirão Preto, depois ela credenciada, a gente, daí uns 3 anos, a gente conseguiu o credenciamento para oferta de educação à distância, que sempre foi o sonho do professor Cláudio e também meu. Eu sempre fui entusiasta, eu acho que tanto pela minha formação em tecnologia, que eu acredito que a tecnologia provê ambiente de aprendizagem, como também pela necessidade de mercado que a gente via, né, que precisava haver uma transição. A gente via que isso estava acontecendo e acontecer naturalmente. Eu até comentei aqui com o professor Cláudio, né, que é interessante observar como a cidade de Ribeirão Preto, nesse contexto do EAD, ela foi bastante privilegiada, né, porque assim, você tinha lá, eu já entrevistei aqui o professor Matias, né, Alberto Matias, que estava lá na FEA, que também investia bastante nisso. Teve a Metropolitana, que surgiu aqui já com esse foco e cresceu rapidamente. Você tinha aqui diversas
experiências muito bem sucedidas com o EAD, né? Do Claretiano, que é aqui próximo também, né? Todas muito bem sucedidas nesse sentido. Eu acho que Ribeirão Preto sempre vai ser celeiro de que é a inovação. Acho que é uma vocação da nossa cidade, por razões históricas, por ter um grande centro de formação que é a USP. Ela vai entregando para o mercado mão de obra muito qualificada, que gosta de pesquisa, que busca conhecimento. Então, eu acho que tudo isso vocaciona a cidade. Mas eu acredito que também há demanda. É uma região muito grande, né? Você tem uma população que ajuda, que puxa, uma atração econômica. Está crescendo forte. assustadoramente. Pessoal, eu moro aqui há 5 anos. Eu cheguei aqui na pandemia, um mês antes da pandemia. E aí eu vejo a cidade hoje, bairros como Olhos d'Água, toda aquela região ali do lado do aeroporto, não existia há 5 anos. A cidade está num processo de explosão. Assim. É muito impressionante sim, esse desenvolvimento em Ribeirão Preto, ainda com a região metropolitana cada vez mais pujante. E é isso. Mas assim, hoje a Faculdade Metropolitana eu acho que é um grande case quando a gente fala de educação à distância, em nível nacional até, seja pela qualidade, seja pela volume que a gente alcançou e também pelo projeto pedagógico inovador, plataforma de ensino muito privilegiada, muito bem pensada. Eu acho que a gente entrega hoje uma conta que é difícil de chegar, que é qualidade alta, preço acessível. E aí eu vou falar uma coisa, eu falei isso com o professor Cláudio, falei com a professora Nayara quando ela esteve aqui também. Eu já atuo com EAD desde 2007, como produtor de conteúdo, né, como conteudista, também já coordenei alguns cursos de EAD, e como aluno eterno, eu estou sempre fazendo cursos de EAD. Então eu conheço muitos modelos diferentes, e depois nós vamos entrar na questão, né, da legislação, do novo marco regulatório, e tem modelos muito bons, tem modelos muito sofríveis, modelos muito ruins, e eu conheci o modelo da Metropolitana no início desse ano, quando eu comecei a produzir conteúdo pela Transcendence, e eu vou lhe dizer, é um dos modelos mais completos que eu conheço. Não estou falando aqui para agradar. Por quê? Porque você tem bons vídeos, bom material, você tem um bom conteúdo, e você tem uma coisa que vai se tornar gradativamente hoje uma obrigação pelo novo marco, o professor vai escolher, mas você já tinha a história da aula síncrona, que para mim é o grande valor. Sim. Né? A nossa ideia nunca é cumprir simplesmente o mínimo da regulação. Não existia essa obrigatoriedade de momento síncrono na graduação à distância, nem na pós-graduação, mas a gente já tinha isso desde que a gente começou. Porque a gente percebia que o momento síncrono é que cria vida universitária virtualmente, onde você coloca o jovem ao vivo com o professor, com o mediador pedagógico, com outros colegas e começa a troca. A partir daquela troca que acontece naquele momento ao vivo, o aluno vai para o fórum depois já mais engajado, e humaniza o ensino, porque é uma coisa só gravada, às vezes é fria, quando você está ao vivo ela aquece mais. Então, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha momentos síncronos, e estimulava muito a interação também por meio do fórum. A gente tem um tipo de fórum diferente também na plataforma que ajuda bastante o estudante. Então, a gente nunca pensou em fazer o mínimo. A gente sempre pensou em fazer o que a gente acredita que funciona. E aí, agora, o novo marco regulatório traz isso que a gente acredita que funciona como uma obrigação. Então, vamos entrar nesse assunto, que eu acho que esse assunto é o que nos interessa também muito aqui, mas muito legal ver a história. Né? Eu gosto das histórias, professor, porque assim, a gente conhece, eu o conheci como CEO desse grupo, e engraçado, vou fazer uma observação sobre isso. Eu já atuo em instituições de ensino superior desde 2006. E sempre me chamou muito a atenção a história, principalmente as instituições mais tradicionais, aquela coisa muito. Tudo é muito cheio de pose, cheio de portas fechadas. Tanto distante. E aí, quando eu conheci a Metropolitana, aí não era reitor, era CEO.
Não é, e você estava lá na reunião, e o professor Cláudio também. Eu falei, gente, tem algo diferente aqui. Porque o cargo de CEO, né, não é simplesmente você estar lá à frente. Eu acho que junta um conhecimento acadêmico, um conhecimento do sistema, do MEC, que vocês têm demais, professor Cláudio também, você, conhecem profundamente o sistema, mas tem uma veia de negócios muito forte, muito bem estruturada, né? E porque parece nas instituições antigas, né, mais antigas, mais tradicionais, que falar de negócio é um crime, né? Existe um mito, parece que a educação ela não é para ser negócio, né? Uhum. E não é isso, não é verdade. Como saúde pode ser negócio, como educação também pode ser negócio, é um negócio particularmente complexo e delicado. Então, isso é o que a gente tem em consciência, né? Hoje, como CEO da Faculdade Metropolitana e também diretor-geral dela, da FAMEF, da FATES e de outras empresas do grupo, eu carrego uma missão de manter os pilares de sustentação do negócio funcionando. São vários, né? Tem o pilar regulatório, tem o pilar mercadológico, tem o pilar financeiro. Todos esses pilares têm que estar de pé, tecnológico. Então, são pilares que sustentam a operação. Mas não adianta eu só ser uma pessoa que me preocupa com o marketing se eu tenho uma tecnologia ruim que não vai abraçar meu aluno. Ou eu tenho marketing e tecnologia boas e a regulação não é atendida porque a gente não conhece. Então, isso tudo tem que caminhar junto. E isso faz com que a gente tenha a missão de todos os dias estudar. E primeira coisa que eu faço do dia é olhar o diário oficial para ver se sai alguma coisa nova. Pauta e ata de reuniões de conselhos importantes do Ministério da Educação. Assim a gente fica sabendo até antes de a coisa acontecer, vai acontecer. Isso é muito perceptível, professor, porque assim, eu sou um estudioso da educação brasileira, mas não nesse nível da legislação, né, da regulação, como o professor tem essa experiência, mas eu acho assim, né, nós tivemos uma lei de diretriz e base de 1996 que ela é extremamente inovadora, ela trouxe uma mudança profunda na nossa educação, ela abriu espaço para o tecnólogo, ela abriu espaço para o EAD, mas que a gente passou por muitas fases, né? Vamos para trazer para o EAD, que o professor conhece bem. A gente teve uma fase inicial em que estava todo mundo tateando, ninguém muito sabia o que estava acontecendo. Lá, primeira década ali, né, eu atuei muito nos tecnólogos nesse momento. E o meu primeiro livro, daquele lá de cima, lá, Guia dos Cursos Tecnológicos de 2009, porque eu coordenava uma área de cursos tecnológicos numa instituição lá de São Paulo chamada Unicid. A gente tinha começado com um curso tecnológico, que eu comecei com professores, chegamos a ter 11 lá. E aí depois a gente vem para um segundo momento que teve aquelas grandes fusões no mercado de educação, os grandes grupos começaram a surgir, essas pequenas universidades, faculdades, na maioria foram compradas, foram absorvidas, e aí um crescimento do EAD que começou a ser um pouquinho menos organizado, e os tecnólogos eu acho que se perderam nesse meio do caminho também, e aí a gente teve a pandemia que jogou isso para um outro patamar de desregulação, vamos dizer assim. E aí, quando surgiu o marco regulatório, todo mundo falando loucamente, xingando, criticando, eu falava assim, gente, mas espera aí, tem que ter alguma coisa. E eu comecei a acompanhar suas postagens no LinkedIn, porque você falava de uma forma muito embasada. Né? Então tinha sim as suas críticas, os seus pontos de melhoria, mas com muito embasamento. E aí eu falei, bom, esse cara entende do negócio. Né? Eu me preocupo em fazer o seguinte, né? Sempre, primeiro, entender o que é a mudança regulatória. O que mudou, né? Como tem que ser. E sempre analisar o pró e o contra. Porque eu acho louvável o trabalho que o Ministério da Educação está fazendo, o INEP. Aproveito essa oportunidade para reforçar que eu acho um trabalho muito corajoso e difícil, complexo, que está sendo realizado e que tem muitos benefícios que ele traz. Por outro lado, toda mudança regulatória ou de avaliação da educação superior, ela precisa ser acompanhada e algumas mudanças ainda vão acontecer. Eu acredito que tem que ser feito alguns ajustes ainda. Então,
toda postagem que eu faço, eu falo o que é e logo depois eu faço uma análise de prós e contras. Então, é diferente do que muita gente está fazendo hoje, que ou ela é muito favorável e ela só fala o que é bom, ou ela é muito desfavorável e só fala o que é ruim. E eu vou além na sua postagem. Eu acho que ainda tem uma riqueza que é a seguinte: você fala, tá, é isso, tem os pontos positivos e negativos, e o que você tem que fazer? E é essa praticidade, várias das postagens estão assim: quais os passos que você tem que tomar para fazer isso? Como é que você transforma o PDE para o modelo novo? Como que vão ser as avaliações? Agora, semana passada, você postou sobre as avaliações. O que você tem que fazer como instituição? Eu acho que isso traz uma riqueza. É isso aí. Se a gente olhar todas as postagens que eu faço, sempre tem cunho prático. Sim. Eu acho que para fazer reflexão, para falar de coisas mais lato, já tem muita gente fazendo. Né? E eu acho que a gente precisa falar para aquelas instituições como elas devem agir a partir de agora. E também eu penso o seguinte: hoje no Brasil nós temos em torno de 2.500 instituições de educação superior. Muitas delas são de pequeno porte e até médio porte. Não tem condição de pagar consultoria, assessoria para fazer tudo. Então, por que não ensiná-las como fazer e elas vão fazer por conta delas mesmas? Aí você pode me perguntar, mas isso daí é uma boa? Vocês são de instituição privada? É um concorrente? É um concorrente? Já me perguntaram isso já. Gente, não existe isso não. Existe espaço para todos no mercado. E outra, se a gente não falar sobre isso, vão fazer errado, e aí quem estiver fazendo certo vai ser penalizado perante o mercado de alguma maneira. Porque se o concorrente faz errado, e ninguém sabe que ele está fazendo errado, você que está fazendo certo, parece que está querendo criar restrições para a oferta. Na verdade, a restrição não é sua, a restrição é do Ministério, precisa ser cumprida, é regulatória. Então eu falei, não, vamos fazer o seguinte, já que eu preciso estudar sobre isso, vou organizar um material prático, as pessoas possam usar, possam estudar, e também saber o que é certo e o que é errado, para cobrar em suas instituições também. Sim, até para o próprio aluno. Para o próprio aluno também saber se ele está num curso e está cumprindo regulação. Sim. Porque foi um grande boom. No dia que saiu o novo marco regulatório, o decreto 12456, em maio, no outro dia, no mesmo dia, tinha um monte de reportagem da Globo, em grandes veículos de comunicação, todos os grandes jornais, falando sobre isso. E muita gente começou a me mandar mensagem, ligar. O que aconteceu? Mudou? Tem aluno que estuda, que é amigo. Vai valer meu curso ainda? Eu falei, não, a gente precisa... E eu só vendo postagem de crítica, de bombardeio, não, todo mundo de terrorismo. Acabou com o ERD. E não era nada disso. Então aí eu falei, não, vou assumir essa missão, assumir, e a partir daquilo eu acho que está sendo muito legal. Tá. O reconhecimento ele é grande e a gente mostra que é necessário. Sim, eu tenho acompanhado desde o início, acho que desde as primeiras postagens, logo depois ali em maio, e o próprio crescimento que você teve, né? De tanto de seguidores quanto de reconhecimento. Eu me lembro que algumas semanas atrás você postou, estou entre, sei lá, os 10 vozes, agora já está entre as 3. É né? Isso aí. E a quantidade de seguidores também, a quantidade de postagens, então mostra uma qualidade, porque assim, o que eu percebi logo no início, né? Qual foi a grande questão, e até você explicou isso bem, gostaria que você abordasse isso. Todo mundo falou, acabou com o EAD. Aquelas instituições, o curso de pedagogia, que a gente sabe que é o que mais alunos têm. Como que eu vou fazer aquele aluno que mora na cidade, do interior, fazer? E a sensação, e eu, por exemplo, apesar de conhecer do modelo, eu falei, gente, acabou mesmo, porque eu sempre disse, né, professor, que o EAD não é para ser olhado numa cidade como Ribeirão. Ele é para ser olhado lá naquela cidadezinha norte do Brasil, que o polo mais próximo está a 200 quilômetros. E aí você explicou isso muito bem. Eu queria que você abordasse um pouco assim, o que é efetivamente nessa grande mudança que o marco traz. Realmente esse crescimento que você disse, acho que vem ao encontro do que eu estou dizendo, né? É uma necessidade, as pessoas precisam saber sobre isso, e realmente eu mesmo esperava, tá? Teve postagens que alcançaram 3 milhões de pessoas. É surpreendente, acho que acaba sendo um serviço para muitas pessoas, que
prestado. Bom, mas vamos lá. O EAD acabou? Não, de forma alguma. Mas ele foi modificado de forma que em algumas áreas a restrição de acesso vai ser muito grande. Uma dessas áreas é a formação de professores. Hoje os cursos de formação de professores, que são a pedagogia, as licenciaturas, eles passam a ter uma carga horária presencial ou síncrona mediada, ou seja, aulas ao vivo, tão alta que pode haver, em engenharias é a mesma coisa, tá? Pode haver uma situação onde muitas pessoas não vão mais querer fazer esse curso. Ele quase deixa de ser um AD e passa a ser um semipresencial. Né? Por definição, ele passa a ser formato de oferta semipresencial. Passa a ser. Hoje tem 3 formatos de oferta. A distância, semipresencial e presencial. Licenciaturas só podem ser ofertadas em formato semipresencial. Os cursos que haviam à distância são extintos agora e criaram outro do EMEC, que é o Cadastro Federal, com a modalidade, não, formato de oferta, que é a nomenclatura que está sendo usada, semipresencial. Ou seja, ela tem bastante carga horária à distância, mas tem vários momentos presenciais. Cerca de 40%, 60%? Olha, no caso das engenharias, é o seguinte, você tem 40% obrigatoriamente presencial, mais 20% que pode ser presencial ou síncrono, ou seja, aula ao vivo. E no caso da licenciatura, existe hoje um limbo, uma situação ali que precisa ser resolvida pelo Conselho Nacional de Educação. Por quê? O ano passado foi publicada uma resolução, que é a nova diretriz curricular para a formação de professores, a resolução 4 de 24, que ela coloca que o curso de licenciatura precisa de 50% da carga horária presencial. E aí, quando sai o decreto, na portaria 378, que estabelece por área de formação quando tem que ser presencial, essa portaria trouxe 30% presencial. E aí, o mercado não sabe muito o que fazer. E o próprio Conselho Nacional de Educação já tem dito que vai publicar uma emenda à Resolução 4 para harmonizar o decreto com a DCN. Eu não posso dizer o que vai sair disso, né? Mas eu acho que é necessário que o Conselho Nacional de Educação considere que 50% de presencialidade vai fazer com que muitas pessoas nem procurem mais esse curso. E a gente já carece de professores. É necessário lembrar que o Brasil tem uma falta muito grande de professores, até em estados como São Paulo. Eu já conversei com a diretoria de ensino de Ribeirão Preto, com pessoas da diretoria, que disseram que hoje muitas pessoas que estão dentro da sala de aula, principalmente anos finais do ensino médio, não são licenciados. E aí você faz uma barreira para a formação de novos licenciados. E aí vai ter menos professor disponível. E aí você vai colocar mais pessoas não licenciadas. E aí você vai melhorar a educação com isso? E aí tem um problema, né, que eu conheço bem o Brasil, porque já morei em vários estados diferentes, sou de Belo Horizonte, mas já morei no norte, já morei no sul, já morei em vários estados. E o Brasil não é São Paulo, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas isso. São Paulo é um estado que tem uma infraestrutura, não estou dizendo que ele seja melhor nem pior, ele tem uma infraestrutura diferente dos demais estados, e a gente precisa lembrar sempre disso. E a minha preocupação quando eu vi esta modificação, essa mudança, foi exatamente essa. Eu sei assim, por exemplo, tem cidades que o polo mais próximo está a 200 quilômetros, mas tem um outro lado que a professora Nayara Cobori falou aqui, que a gente tem que prestar atenção também. Tem aquela mãe solteira, né, solo, aquela mãe solo, que ela não tem com quem deixar o filho dela, e ela trabalha o dia inteiro, ou trabalhador de turno, ou trabalha num horário, que na outra semana no outro horário. Como que é essa pessoa que precisa da educação para mudar a sua vida? Porque eu acredito, professor, que a única forma de ascender socialmente, de mudar a sua posição social, a sua vida, é a educação, porque eu vivi isso. Né? Então, eu acredito que dificulta, como o professor está falando, essas pessoas que têm a necessidade e que têm a vontade. Né? E tem mais um ponto que eu vou falar para você que agrava mais a situação. Na nova regulação, os polos não vão mais poder ser compartilhados. E, ao mesmo tempo, eles vão precisar de infraestrutura melhor. A infraestrutura mínima requerida vai ser maior e não vai poder mais compartilhar polo. Como viabilizar polos em regiões como a região norte, ou baixa densidade demográfica, onde você precisava do polo compartilhado para você ter uma aglomeração de alunos maior
e viabilizar maiores investimentos. E, então, o que vai acontecer? Já existem estudos prevendo o fechamento de até 70% dos polos no Brasil, onde a gente sai de 57 mil polos e vai para 8, 9 mil polos. E aí, assim, não querendo ter uma bola de cristal, mas quais são as instituições que vão ter condições de ter polos? As grandes instituições. E aí a gente inviabiliza ainda mais aquelas pequenas instituições preocupadas com a qualidade, preocupadas, né? Sim, eu acredito que a gente tenha que analisar o seguinte. Se a gente, mesmo as grandes instituições, elas podem querer fechar os polos dela, porque tem regiões que elas tem muito pouco morador naquela região. Demanda. E aí quando você divide entre as bandeiras, mesmo das grandes, você vai ter uma pequena fatia para cada uma. Então, num banco polo. Exatamente. E a gente tem falado tanto de levar o desenvolvimento para o norte do país, para regiões mais distantes. Teve até programas do governo federal que já foram feitos para tentar levar profissionais para essas regiões. Por que não formar nessas regiões? Então, eu acho que se essa decisão sobre os polos não for revisada, nós vamos ter um apagão, vai ser desconectado do mapa do ensino superior diversas regiões do Brasil, principalmente as que mais precisam, que são essas regiões que vão se desenvolver. Olha que, assim, né, você estava falando da questão da legislação, da regulação, da quantidade de horas, essas coisas, mas às vezes uma coisa operacional, logística, é que vai ser o grande problema, né? Porque é um ponto logístico esse, basicamente. Você tem vou fazer uma síntese para você. Mães solo, que às vezes precisam, às vezes, estar em casa e é um horário que inesperado. A criança for doente, pronto. Ou, principalmente, trabalhadores de turno, que já, com certeza, não conseguem ter uma rotina fixa. Esses não poderão mais optar por cursos com elevada carga horária presencial, que são esses de licenciatura, de engenharias, esses ou de saúde, os que ainda podem ser ofertados à distância, também tem uma elevada carga horária presencial, então eles não vão mais poder optar por isso. Então, eu acho que é necessário um olhar para equilibrar a qualidade com a restrição. Até quando que buscar a qualidade não se torna criar uma restrição? Porque como aluno e como professor de EAD durante muitos anos, é possível ter qualidade. A Metropolitana é um bom exemplo disso, né? A gente tem que entender que assim, o sucesso ele não se faz por acaso. Por que a Metropolitana hoje tem tantos alunos espalhados pelo Brasil, né? Porque é uma instituição que, como o professor contou aqui, né, surgiu pequenininha, surgiu ali com um foco muito grande, mas é porque entregou qualidade, entregou alguma coisa que os outros não estavam entregando. Sim. Né? Então é possível entregar qualidade mesmo com essas questões todas colocadas. Agora, se você dificulta nesse contexto, nem quem quer entregar qualidade vai conseguir. Exatamente. Porque não vai ter demanda. Você seca a demanda, né? Porque a pessoa fala, não, toda essa carga horária presencial não tenho condição de fazer, então eu já nem procuro. Você mata o sonho da pessoa dele. Porque às vezes a pessoa queria ser professor. Não. Ela queria ser engenheira. Ela não vai poder mais. Então, eu acho que a busca tem que ser sempre do equilíbrio. Eu concordo que precisa, sim, de presencialidade. Nós já tínhamos presencialidade nos nossos cursos. Todos os cursos, pelo menos algumas atividades presenciais já tem. E eu acho que o que a Metropolitana também entrega de bom, material didático muito bom, corpo docente, 97% de mestres e doutores. Primeiro lugar nacional no Reclame Aqui, que comprova nosso compromisso com atender bem o aluno. Falhas todos temos, não tem como você falar, não, aqui tudo é perfeito. E eu acho que hoje eu sou menos bom do que eu seria amanhã. A busca da gente tem que ser por estar cada vez melhor, mais preparado. Então, se eu olhar a Metropolitana em 2018, quando ela inicia com a educação à distância, e olhar hoje, a gente avançou muito. E olha que o que você falou, eu visto a camisa. Por quê? Eu me formei, né, eu comecei a dar aula em graduação pela administração, que é a minha área. E quando eu comecei a dar aula, eu falei, gente, mas eu não sei dar aula. Porque o bacharel não é ensinado a dar aula. E eu queria fazer pedagogia. Eu tinha o sonho de fazer, porque eu falei, pô, se eu quero dar aula, e eu só fiz porque eu fiz a distância.
E depois eu tinha um sonho que eu sempre tive na minha vida, que era fazer filosofia. Eu sempre quis estudar filosofia. E eu só estudei por quê? Porque eu estudei à distância. Né, não posso reclamar, assim, sempre tive emprego, sempre estava trabalhando, mas exatamente, eu estava sempre mudando de uma cidade para outra, eu estava sempre ocupado no meu trabalho, eu estava, às vezes, dando aula à noite. Eu só consegui fazer esses cursos, e eu sempre digo isso, professor, que o EAD exige mais do aluno, em termos de capacidade de autodirigir o aprendizado, do que o próprio presencial. Né? Porque ele tem que ter uma capacidade, uma disciplina, né, muito forte para poder fazer. Mas aí agora eu quero puxar para um outro assunto, se me permite. Nessa semana, você fez uma postagem que mexeu comigo, porque eu gosto muito do EAD, mas a minha menina dos olhos é o tecnólogo. Por que eu gosto tanto do tecnólogo? Porque eu sou uma das pessoas que teve que trabalhar muito cedo, não tinha condições de ir para uma faculdade. Quando os tecnólogos surgiram, lá, a Lei de Diretriz Básica é 96, mas eles começaram a ser oferecidos ali por 2000, 2002, por ali. Eu fui de uma das primeiras turmas de um tecnólogo, me formei como tecnólogo, de lá já fui direto para o mestrado, né? Comecei a lecionar e em um curso tecnólogo, e desse curso tecnólogo eu virei coordenador de curso tecnólogo, eu aprovei mais de 10 cursos no MEC de tecnólogo, então eu sou fã. Porque o que eu enxergo no tecnólogo? Você tem uma demanda muito grande de profissionais. Vou pegar a administração, que é a área que eu conheço muito. Você precisa de um diretor geral, como você é o CEO da sua instituição. Você precisa de um profissional de RH, você precisa de financeiro, de um comercial, de um de logística. Né? Então tem vários. E isso é que o tecnólogo faz. Ele não é um curso pior nem melhor do que a licenciatura, e você falou isso muito bem na sua postagem. Não é pior nem melhor do que licenciatura, do que bacharelado. Isso é diferente. Bacharelado tem uma função, licenciatura tem outra, tecnólogo tem outra. Mas me dói, e eu fiz uma postagem alguns meses atrás, o professor até curtiu ela lá recentemente, que me dói, depois de 20 anos, ainda existir um desconhecimento. Aquela pergunta que você respondeu, posso fazer uma pós-graduação? Pode. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As perguntas que eu tenho colocado no Instagram são todas que as pessoas me mandam. E aí eu vou marcando e vou respondendo. E a questão do tecnólogo é muito assim, marcante. Muitas pessoas confundem tecnólogo com técnico, porque o nome é parecido, mas o propósito é diferente. O técnico é um curso de ensino médio e o tecnólogo um curso de nível superior. O tecnólogo não é melhor ou pior que o bacharelado, mas ele é mais focado para a demanda profissional, né? para a demanda que o mercado tem de profissionais. Então, ele acaba sendo um curso mais rápido. Mas, não, mesmo sendo um curso mais rápido, existem alguns aí de 18 meses, na maioria 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Mesmo ele sendo mais rápido, ele é um curso de nível superior e dá todos os direitos que o curso de nível superior dá à pessoa. Então, se surge um concurso público que fala é exigido apenas nível superior completo, você pode prestar. Se você quer fazer uma pós-graduação lato sensu, pode prestar, pode entrar. A minha experiência, eu fiz mestrado. Eu ia falar disso. No começo houve confusão. Teve situações em que pessoas que eram formadas em tecnólogos tiveram candidaturas recusadas para mestrado e doutorado. E depois reverteram isso ou na justiça, ou o próprio programa, o processo seletivo revisou a situação, viu que estava errado. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, ela deixa claro que o tecnólogo é um curso de nível superior. Existe um catálogo nacional de curso superior de tecnologia. O curso superior de tecnologia ele é autorizado pelo MEC do mesmo jeito, vem visita. Depois ele tem que ser reconhecido, também vem visita para isso. Se a instituição é detentora de autonomia universitária, como universidade ou centro universitário, ele pode começar a oferta sem passar por visita de autorização, mas depois vai ter que passar pela visita de reconhecimento. O aluno vai fazer a NAD. Então, todas as obrigações, o ônus e o bônus estão tudo ali e são garantidos para o aluno. E eu acho assim, trazendo, né, como eles foram desenvolvidos na Lei de Base, foi uma análise feita em modelos educacionais como o da Alemanha, né, como diversos países, que se entendeu assim, que existe uma demanda gigante na área de TI, na área industrial, na área de saúde,
na área de produção, na área de gestão, desses profissionais que vão ocupar os cargos, né, específicos ali das áreas. E eu sempre falo assim, pegando o curso de administração como exemplo, o bacharel em administração, ele vai ter 180 horas de RH, 180 horas de financeiro, 180 horas. O bacharel, o tecnólogo em RH, ele vai ter 1.800 horas de RH. Então, daquele assunto específico, ele tem muito mais profundidade do que o bacharel, que, por sua própria estrutura, o curso de bacharelado, ele é um curso mais genérico. Por isso que quando você termina o curso de administração, se você quiser ser administrador financeiro, você vai fazer uma pós-graduação. Né? Se você é um médico, você vai ser um médico geral, um clínico geral, você quer fazer uma especialização, você vai fazer uma pós-graduação. Né? É a própria estrutura do bacharel. Agora, eu também acho, professor, e eu queria a sua opinião, que muitas instituições também lá atrás, em 2000, 2010, também não levaram o tecnólogo a sério para dar a qualidade inerente a esse, que deveria ter sido dada a esses cursos. Não estou generalizando, não estou dizendo todas. Eu acho que isso aconteceu, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso tem sido corrigido a partir do momento que hoje o aluno ele procura a nota que o curso tem junto ao MEC, e aí ele vai perceber que a nota fica ruim se não há uma qualidade bem planejada, um modelo pedagógico bom. Fora que também é aquilo que você disse, né? A gente só é bem considerado no mercado quando a gente forma um aluno que consegue bons empregos. Então, se você oferecer um curso ruim, o aluno vai conseguir empregabilidade. Né? Inclusive, isso é uma mudança que o INEP coloca agora nas avaliações, que o Plano Nacional de Educação vai trazer também, que é valorizar a empregabilidade. Nesse cenário, eu acho que o tecnólogo tem tudo para crescer mais ainda, porque o técnico já está ganhando cada vez mais força, é uma Está estratégia, renascendo, né? está renascendo, o governo federal quer investir nisso, e eu acho que é bom, todo tipo de investimento em educação para mim é bom, e o tecnólogo também vem nessa esteira, que eu acho que ganha Eu não espaço. tinha tido essa visão, mas eu tenho razão. Porque com essa se valorização. você vai valorizar a empregabilidade, o tecnólogo é excelente. É muito difícil um aluno sair do tecnólogo sem estar empregado. Até porque o aluno que entra no tecnólogo, às vezes ele já está empregado. Só que ele percebe que falta embasamento técnico para ele, e aí ele vai procurar o curso. Tanto que, quando você olha para a idade média do aluno do tecnólogo, geralmente ela é um pouco mais alta do que a do bacharel. Porque é aquele aluno, perfeita a sua análise, é aquele aluno que já trabalha, ele chega e fala assim, cara, eu já trabalho na área de RH, ou de finanças, ou de marketing, mas falta algo, falta um conhecimento. Hoje eu vou explorar você aqui. Que é a seguinte, agora tem mais um ponto, porque o MEC está fazendo várias mudanças, nós nem estamos falando aqui da questão das avaliações, que foi uma postagem importante que você fez também, em toda essa mudança no modelo de avaliação, que eu acho muito necessário, extremamente necessário, porque eu acho que assim, se você está preparado, você não tem que ter medo da avaliação. Né? Mas agora, acho que ontem ou hoje, você postou uma coisa sobre pós-lato sensu. Qual é a mudança da pós agora? Essa é bem recente, acho que você está tendo um dos primeiros podcasts falando sobre isso. Temos que fazer um corte disso. Que a mudança é a seguinte, em agosto começaram trabalhos aí em torno de estudar a regulação da pós-lato sensu, e agora, entre outubro e novembro, não lembro que dia exatamente, houve uma reunião para a votação do parecer da conselheira Mônica Sapucaia, que foi a relatora, e foi votado, chegou-se a um documento, o parecer 637 de 2025 da Câmara de Educação Superior do CNE, que traz uma série de mudanças que eu acho a maioria delas muito boas, como sempre eu digo, tem os prós e contras. Né? Entre as mudanças aí que são importantes e que vão mexer com o mercado e também com a qualidade, assim, a oferta de pós-graduação agora passa a ser exclusiva de instituições credenciadas. Antes tinha muitas
até pessoas ou empresas que tinham um curso e que aí pagavam uma participação para uma faculdade certificar aquele curso. Isso agora não é mais possível. Se você for uma empresa muito boa, que tiver experiência de 5 anos comprovado de desenvolvimento de pesquisa e trabalho naquela área, você vai poder solicitar um credenciamento exclusivo para oferta de pós. Ele é um pouco mais simples que você fazer um credenciamento de instituição de educação superior, mas também tem uma burocracia envolvida. Não é rápida se conseguir. E tem os critérios todos ali estabelecidos nesse parecer. Então, se você não for credenciado, ou como instituição de educação superior, ou como credenciamento exclusivo para pós, você não vai poder ofertar pós. Convênios poderão existir somente entre instituições ou entidades credenciadas. Aí pode haver o convênio. Porque às vezes você vai juntar competências. Né? Tem uma instituição que é muito boa, ela é credenciada, ela é muito boa numa área. A outra instituição entra com outra parte e as duas têm corresponsabilidade sobre o corpo docente, sobre o projeto acadêmico e pode ser feita parceria sim. Não pode ser feita parceria também para objetivos somente comerciais. Outra coisa, intermediação comercial sendo vedada. Então, se a pós é da instituição X, ela que tem que vender. Que era uma coisa bastante muito comum, que agora está só não citando nomes, mas a gente sabe que tem instituições que têm essas parcerias em várias cidades para venda de pós. Isso é uma das mudanças? Tem. Isso depende do tipo. Né? Por exemplo, se a instituição ela tem polos em várias cidades e os polos dela mesma estão vendendo, tem problema, porque ela própria está vendendo. Mas é muito comum ter a parceria, né? Tem programa de filiados hoje, que a instituição paga pessoas como se fosse um consultor. Um comercial, mas que não é contratado, faz um esquema de filiação, como se fosse um consultor de uma marca de cosméticos, ele vai ser consultor daquela faculdade. Isso daí não dá para ser mais. A própria instituição tem que ser responsável por tudo, desde a concepção do curso até a venda, contrato, a gestão do corpo docente e tudo mais. Outra mudança importante, eu acho, essa mudança que o novo parecer traz. É só uma observação, ele não está homologado ainda. Sim. Falta o ministro homologar. Mas é muito provável que vá homologar, talvez com algumas alterações. Mas o que traz o parecer, e que eu acho muito relevante, é o fim da oferta de especialização como residência médica. Existiam muitas instituições que cobravam, inclusive, bastante caro para ofertar uma especialização em pediatria, por exemplo. Que o Conselho entende, o Conselho Nacional de Educação entende que isso a especialização médica, ela é de uma responsabilidade interministerial entre o MEC e o Ministério da Saúde. E, portanto, a partir de agora, quando for homologado esse parecer, fica proibida a oferta de especialização como residência médica. Mudança que eu acho importante e impactante. É uma mudança grande. Também outra frente de alteração aí que vai existir agora uma configuração do corpo docente que já existia, mas que eu acho que agora ficou mais evidente, que é exigido pelo menos 30% do corpo docente com titulação stricto sensu, ou seja, pelo menos mestrado. 50% do corpo docente precisa ter vínculo jurídico com a instituição, ou seja... Que é outra realidade. É outra realidade. Muita instituição tem pouquíssimos docentes e oferta um monte de cursos. Eu leciono em uma instituição lá em São Paulo de pós-graduação. Desde 2009 nunca tive vínculo empregatício com eles. Né? O que não é necessário na pelo parecer, que o vínculo seja de carteira assinada, seletista. Precisa haver um vínculo jurídico. Por isso que eles colocam o vínculo jurídico. Contrato, né? Contrato. Tirando, porque às vezes, por exemplo, isso é conteudista, vai lá, cria um curso. Eu entendo, né? Isso daí ainda não está claro, mas eu entendo que o conteudista, como ele não é seletista na maioria das vezes, ele também tem vínculo jurídico com a instituição, porque ele cede direitos autorais. Sim, é um contrato. É um contrato. E eu acho que se a gente fosse basear na graduação, como funciona, quando vem uma avaliação do INEP, é considerado normalmente. Então eu acredito que tem que haver um vínculo. Por exemplo, o que não pode? Você pega como você citou aqui,
Você pega 2, 3 artigos científicos de uma pessoa, põe lá e fala que é material da aula. E eu já passei por isso, como aluno. Não há como vínculo aluno, nenhum. não há vínculo nenhum. Não há vínculo Aliás, eu ficava olhando assim, mas será que a pessoa sabe que o vídeo dele está sendo usado? Não, eu acho que tudo isso aí, não, isso está claro, isso eu não acho, isso eu tenho certeza, né? Não é mais permitido. Então agora vai ser necessário investir em corpo docente, em corpo de conteudista, tanto que o decreto da educação à distância, que é o marco regulatório da EAD, ele já traz logo no início do texto a definição dos papéis da educação à distância. Esse foi a minha postagem, inclusive, que mais Aquela explodiu. Que fala o que é o professor, o que que são os atores. Né? É. Os atores da educação à distância são o professor conteudista, o professor regente, o mediador pedagógico e o tutor. O tutor agora só com o papel administrativo, o professor conteudista, aquele que constrói o material, o autor do material, o regente, aquele que ministra a disciplina naquele semestre, naquela turma. E vai dar, por exemplo, as aulas síncronas. E vai dar as aulas síncronas, exatamente, que é sob responsabilidade do regente. E também ele que propõe as provas, as avaliações, as atividades práticas. E o mediador pedagógico é aquele que antes chamavam de tutor, que tinha o papel de fazer interação com os alunos, esclarecer dúvidas, movimentar o pessoal. E na pós-graduação, não necessariamente se tem todas essas figuras, mas em transpondo esse entendimento da pós-graduação lato sensu, a gente logo entende que vai ser necessário investir em todas essas frentes para ter um projeto pedagógico bom. Inclusive, também isso está definido no parecer, como deve ser o PPC de uma pós-graduação lato sensu. Daqui a pouco vamos ter um post aí explicando isso. Com certeza. Eu pretendo em breve fazer esse post falando como tem que ser o PPC, porque as pessoas querem saber. Um ponto crítico, que eu considero como um ponto que precisa ser analisado com calma do parecer, ou pelo menos assim, que tem que estar no alerta das instituições, é o prazo de transição. Assim que for homologado o parecer pelo ministro, vai haver 6 meses só para transição. 6 meses não dá nem para estruturar a oferta. Não dá para estruturar. Né? Então, a instituição, por exemplo, que hoje tem vários cursos de pós-graduação, seja ela uma universidade, um centro universitário, uma faculdade, ou uma entidade com credenciamento exclusivo, se ela tiver muitos cursos, ela vai, e não tiver pensado bem no projeto pedagógico, ela não vai ter tempo de pensar agora e deixar esses documentos todos, porque esse documento agora precisa estar no ETEC. Né? Na nossa instituição, a gente já tem PPC de todos os cursos, mas tem instituição que não tem, que para chegar nesse nível de PPC que está sendo exigido, vai ser difícil. Então, eu acho que é um prazo, eu considero um prazo curto. Não, em termos de educação, é um prazo curtíssimo. Você não consegue diferente do que aconteceu, por exemplo, com a graduação, deram 2 anos. Sim. É pouco já. Para porque você tem que repensar o curso, repensar o PPC, reescrever ele de novo. Desenvolver todo o conteúdo, desenvolver todo o material, fazer a oferta comercial, buscar. Nesse artigo de hoje, eu propus o seguinte: a minha sugestão, humildemente, né, eu sei que eu acho assim, é o que eu acho que funcionaria, né? Se fazer em 2 tempos essa transição, como foi para a graduação. Partiu do próprio MEC, eu achei muito boa a ideia. O que vai ser proibido, a partir da homologação está proibido. Acabou. Você não pode mais ofertar especialização como residência médica, não pode mais ofertar. Acabou, não vamos ofertar. Não vai ter prazo para parar de ofertar. Acabou ali. Por outro lado, aquilo que tem que ser adequado dá um pouco mais de tempo. Não estou falando de 2 anos, porque 2 anos para graduação, mas que fosse 1, né? Para a instituição ter um tempo ali de se preparar, de correr atrás. Até porque eles têm é necessário lembrar que todo o time acadêmico hoje já está um pouco sobrecarregado com as mudanças da graduação. Né? E que não é só a graduação que mudou. Então, o que hoje a gente tem no cenário da educação que vale citar aqui como um resumo, uma síntese de tudo que está mudando? A gente tem um novo marco regulatório de educação à distância. A gente tem novos instrumentos de avaliação de curso, já estão em vias de estar pronto. Nós temos um novo fluxo de processo avaliativo em loco. Nós temos algumas mudanças assim, importantes no ENAD. Sim. A criação, por exemplo, da PND, do ENAMED, tudo isso. Trazendo ele para anual, né? Assim, exato, em alguns cursos de licenciatura para o ano. Então a gente tem a questão do estágio sendo muito
cobrado no âmbito do ENAD. As disciplinas não é extracurriculares, as disciplinas... Os programas de extensão. De extensão. A extensão curricular, ela também, apesar de ela já estar aí desde 2018, ainda tem instituições que ainda mal conseguiram implantar isso, né? Então, e agora nesse cenário vem o novo marco regulatório da pós-graduação Lato Sensu. Eu acho que tudo isso precisava ser feito, mas é necessário pensar, né? Acho que a gente hoje fala muito de pensar em ambientes saudáveis de trabalho, em reduzir a escala de trabalho, para não trabalhar 5 dias por semana, trabalhar 4, tem até esses projetos em andamento, e de repente a gente vê o próprio governo trazendo uma sobrecarga gigante de trabalho. Mas a equipe não é única. Não, pera lá. Direção acadêmica ou reitoria, não tem mais de uma. Então, assim, tem muita gente que trabalha em várias frentes, instituições. Procurador institucional, ele é o único por instituição. E aí tudo isso está girando em torno dele. Então, eu acho que tem se pensado, questão do ponto de vista humano, de como fazer isso. Tanto para que não haja restrição de oferta para quem precisa da educação, somos todos nós precisamos, sim, como também para não sobrecarregar os profissionais do setor. Professor, já tem uma hora que nós estamos falando. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque tem que aproveitar uma pessoa que, além de ter todo esse conhecimento sobre educação, tem informação em TI. Então, eu preciso aproveitar para você essa pergunta. E a IA nessa história? Como você, um profissional de tecnologia da informação, com todo esse vasto conhecimento sobre educação à distância, sobre sistemas, sobre plataformas, sobre como que você tem visto o impacto da IA sobre os processos de criação de curso, de criação de conteúdo, no aluno, na cobrança sobre o aluno? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade que precisa ser assumida e por todas as instituições, que é ensinar a utilizar a IA generativa, principalmente. Por quê? Porque tem muita instituição que ainda está tentando proibir, está tentando impedir que seja usado, está pensando que vamos evitar, que ela... Hoje mesmo eu vi uma reportagem muito boa falando sobre como que a IA pode interferir no desenvolvimento de processos cognitivos. E é fato, né? Então, diante do impacto que isso pode ter do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista autoral, onde que a gente vai ensinar a utilizar? É dentro da instituição de educação superior. Porque aí você forma profissionais que vão para a sala de aula cientes de como ensinar a usar. E isso é meio urgente. Né? Meio não. Eu fui muito sutil. É muito urgente. Não, posso dar uma vivência que eu estou tendo hoje? Eu estou fazendo doutorado lá na USP, lá de São Paulo, na FEA. E eu entrei em 2022 e vou terminar meio do ano que vem. É meu limite, meio do ano que vem. Eu fiz toda a revisão sistemática da literatura porque há 2 anos todo mundo falava, você tem que fazer revisão sistemática de literatura porque os artigos estão sendo aceitos nos congressos e nos journals. É revisão, porque isso é mais legal que não sei o quê. Eu fiz uma intensa, grande coisa. Eu estive no Enampad com 3 artigos, até coloquei em nome lá, né, da Metropolitana, em outubro. E agora, semana passada, estive no CEMEAD, lá na USP de São Paulo, com 2 artigos lá. E ninguém mais quer revisão sistemática de literatura. Por quê? Porque hoje as IA fazem. Então, hoje, o artigo de revisão não tem mais valor. Mas eu achei uma coisa interessante em ambos os congressos. O Enampad, quando ele lançou a chamada de trabalhos, ele lançou um manual de ética de uso da IA. Manual de uso ético da IA na pesquisa. Não abordou isso nas reuniões, nas palestras, nos coisas de trabalho, mas falou, mas o CEMEAD agora teve muitas discussões, muitos fóruns, muitas palestras, aliás, participei de uma muito interessante, discutindo assim, para onde vai a pesquisa acadêmica no contexto da IA? Porque se eu deixar a IA vai ficar fazendo pesquisa e o pesquisador vai deixar de fazer aquilo que ele precisa fazer, que é compreender.
né, aquela mudança. Então, eu acho que é o que você falou mesmo, não é é para ontem, né? Eu acho que o trabalho de minerar dados cada vez vai ser mais por máquina e menos por pessoas, e as pessoas precisam agora trabalhar mais com a experimentação, com intervenções humanas, e a pesquisa ela vai se modificar. A IA ela tem impacto em todas as Sim. áreas da humanidade. Mas, de um modo geral, eu acho que ela veio para ajudar muito. Eu acho que ela precisa ser ensinada. Eu penso que ela consegue aumentar muito a produtividade das pessoas. Ela precisa ser utilizada. E quem souber utilizá-la vai sair na frente como profissional. E se a gente educar as pessoas para usar bem, elas não vão ter declínio do processo cognitivo e, ao mesmo tempo, utilizarão de uma maneira benéfica. Eu acho que as provas precisam mudar, as provas todas. Eu vejo tanta valorização por exemplo, das provas e até que ponto que aquele conhecimento, o jeito que está sendo cobrado hoje, vai ser útil, tem que se repensar. Eu critico isso há muitos anos, professor. Eu falo assim, ó, o campo de conhecimento é desse tamanho. Quando te falam assim, ó, a sua disciplina tem 40 horas, você tem que pegar e fazer isso. Aí você monta as suas aulas, você faz isso. Aí você faz uma prova de 10 questões e faz isso. E se a pessoa acerta 7, ela passou. Ela não tem esse campo de conhecimento. É isso aí. Não, e tem que ver até que ponto vai ser útil e necessário os conhecimentos e as habilidades que a gente cobrava antes, né? Mas agora, trazendo um pouco para o âmbito da educação superior, eu vejo um esforço louvável do INEP, agora na reformulação dos instrumentos de avaliação, trazendo valor para as instituições que utilizarem a IA de forma supervisionada no processo de ensino, aprendizagem e gestão. Então, isso está refletido em objetos de avaliação, em atributos e qualificadores dos novos instrumentos de avaliação, e eu acho que isso daí vai acender, ou vai fomentar, induzir as instituições a olharem para a IA para poderem cumprir indicadores, não, qualificadores do instrumento de avaliação e ao mesmo tempo vão perceber o valor que ela tem. E ao exigir o uso supervisionado, eu acho que você garante que não vai ter que a IA ainda não pode ser usada sozinha. Precisa de um profissional gabaritado ali para fazer um processo de curadoria. Né? Então, isso que vai ser cobrado vai ser valorizado. Então, eu acredito que as instituições que souberem, a partir de agora, instituições de educação superior souberem, a partir de agora, aplicar de uma maneira ética e responsável e também colocar em seus projetos pedagógicos o ensino disso, vão sair na frente. Conte comigo nisso lá na Metropolitana. Professor, para encerrar, eu queria então abrir para o professor falar, né, assim, com todo o seu conhecimento sobre tudo isso que nós discutimos. Hoje, uma das 3 vozes mais importantes do LinkedIn, não só do LinkedIn, né? Eu acho que o LinkedIn é só um espaço, mas hoje eu acho que uma das vozes mais importantes do entendimento dessas mudanças na educação no Brasil, e o LinkedIn é só uma vitrine para isso, mas você está presente em todas as outras instâncias. Aliás, vai ter uma palestra, né? um workshop muito importante lá na Metropolitana, no dia 26, certo? Próxima quarta-feira, que eu estarei lá presente com toda certeza. E deixo aberto, preciso eu falar e depois eu encerro. Bom, eu primeiramente quero agradecer pelo reconhecimento, Cachito, desse espaço que eu venho tentando conquistar, no sentido de levar informação de qualidade sobre a regulação e avaliação da educação superior. Não há mudança real de vida que não seja pela educação. A gente só transforma a vida das pessoas quando oportuniza o estudo. E todos que entram numa graduação saem dela mais qualificados. Estudos comprovam o ganho salarial extraordinário que os cursos de graduação trazem, também o ganho salarial dos cursos de pós-graduação e a diferença de ganho salarial entre a pessoa que faz curso de graduação presencial e EAD é muito insignificante. Então, ambas trazem ganhos para a vida das pessoas. O ganho salarial que eu digo, ele se traduz em melhores condições de vida e melhores condições para as próximas gerações que virão a partir desses que estudaram
por essas formas que são oferecidas. Então, acho que a minha mensagem que eu quero deixar aqui é de entusiasmo. A educação, ela nunca vai deixar de ser o meio de crescimento de toda a humanidade, a sociedade. Os nossos governantes sempre precisam estar atentos a tudo isso, equilibrar qualidade com viabilidade de oferta, para que a educação chegue cada vez a mais pessoas que com certeza terão suas vidas transformadas. E também encerro dizendo que a gente, na Faculdade Metropolitana, em nossas instituições, somos sim entusiastas da educação à distância. Mas eu sempre digo e repito aqui, nós promovemos uma educação à distância que não seja distante dos alunos. Então é isso, pelo contrário, uma educação à distância que aproxima. Então é isso. Convite também para me seguirem no LinkedIn, @AntônioSteca, no Instagram, @prof.antoniesteca. Fantástico. Professor, eu fico realmente, eu estou muito feliz nos último mês aí, né? Porque o podcast ele nasceu de um sonho meio louco aqui. Ele nasceu porque eu tinha um estúdio aqui para gravar videoaulas e montei na época da pandemia. E meu filho está no momento da escolha, né, profissional, está com 17 anos, e eu tive a ideia para poder discutir carreiras com ele, né? E chamar professores, chamar pessoas. E em um ano, né, eu comecei em janeiro desse ano, já estamos chegando no 100º episódio, e trazendo pessoas que têm muito para ensinar, né? O professor Cláudio aqui, você, o Zeide lá do Grupo SEB, o pessoal muita gente boa, né? Aqui falando com muita profundidade sobre a educação. Eu fico emocionado assim de ter abrir esse espaço. E uma coisa que para mim tem sido um grande ganho disso, professor, eu conheci há pouco tempo, já vi você em algumas vezes, um grande líder, um bom comunicador, ele lembra o Silvio Santos, quando ele está falando em público. É um bom animador de auditório também. Quem dera. E mais uma pessoa que tem uma profundidade muito grande naquilo que fala. E para nós aqui, né, para o objetivo do Somos Mais Que Um, e para mim, né, que ter a oportunidade de sentar durante uma hora com uma pessoa desse gabarito, conversando sobre esses temas, para mim é um grande aprendizado, é uma escola. Eu digo que eu estou fazendo uma pós-graduação aqui, que em lugar nenhum eu faria. E o podcast Somos Mais Que Um é isso. Então, eu quero convidar vocês, dia 29, essa entrevista do professor Antônio vai estar completa no YouTube, completa no nosso Spotify, mas muitos cortes, nós vamos tirar muitos cortes, porque tem muitos assuntos diferentes aqui, muitos cortes dessa entrevista, mas no dia 29 de novembro nós vamos fazer o episódio 100, esse é o episódio 96, na Faculdade Metropolitana, no novo prédio, ali na Francisco Junqueira, 2300, um prédio lindo, um auditório maravilhoso. Conto com a sua presença lá, professor. Sei que às vezes sua agenda, você não vai poder ficar a manhã inteira, mas passe lá, por favor. Conto com a sua presença. E o nosso objetivo lá é exatamente isso. Toda vez que a gente conhece uma pessoa nova, quando a gente dá espaço para essa pessoa, a gente abre o nosso coração e nossos ouvidos para essa pessoa, a gente se torna mais que um. Então, que esse nosso papo aqui tenha te tornado um pouco mais que um. Muito obrigado, professor. Obrigado.